É meio gritante, né? Não tem impacto nenhum Eu o lance. vou tentar fazer aqui, eu tentei fazer isso ontem na jornada. A gente, obviamente, fica impactado pelo lance, tá? E aí uns vão dizer que é choro, outros vão dizer que é clubismo e tal. Eu quero fazer uma proposta um pouco maior de debate. Um pouco maior. Estou falando muito sério aqui. A coisa básica para qualquer esporte que tu tenha, e o futebol é um esporte que todos nós amamos muito, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos na rádio, por isso que nós estamos sempre trabalhando com isso, é que ele te dê um mínimo de critério para que tu acredite nele. Tu vai ver um jogo de tênis, tu sabe que se a bola bate na linha é dentro, se a bola sai da linha é fora, se tu vai ver vôlei, tu sabe que se ela bater na mão e for para fora, o ponto é do outro. E assim tu vai. O futebol, ele tá perdendo, e eu falo no futebol brasileiro, ele tá perdendo o mínimo de credibilidade. Que é, quem tá vendo o jogo não sabe como o fato vai ser encarado. E eu acho que a gente não pode transformar a discussão numa discussão do Grêmio, do Inter. Nós temos que pensar em como melhorar o nosso esporte. Porque no domingo foi o Inter que foi prejudicado, no outro dia foi quem olhar o lance do Juventude contra o Cruzeiro e olhar o lance do Grêmio contra o Corinthians, diz o seguinte: cara, são esportes diferentes, são jogos diferentes, porque são lances relativamente parecidos, assim, o bola na área com contato físico. Vou dar um exemplo, tá? Pegar um exemplo do Inter, do jogo do Inter, para ver como é maluco esse negócio. O gol do Campas contra o Inter lá tem um contato físico num balão entre o Rômulo, é Rômulo, né? Entre o Rômulo e o Campas. Vocês lembram desse lance? Sim. Esse lance não foi falta, segundo a arbitragem daquele jogo. E o lance do Kahneman ontem foi falta, segundo a arbitragem desse jogo. Se um foi, o outro é muito mais falta do que aquele um. E quando tu vai olhar um jogo de futebol e tu tem critérios totalmente diferentes, tu começa a perder a tua forma de enxergar o jogo passa a ser muito frágil, porque tu simplesmente não sabe o que pode acontecer com o jogo. E para mim isso começa a terminar com o futebol brasileiro. Essa é a minha preocupação. A lembrança do lance do Romo e do Campaz é boa porque a gente sai da arbitragem CBF, é uma arbitragem sul-americana. Eu acho que aquele lance no Brasil era capaz do VAR chamar. E aí a gente entra no maior problema, Tenho certeza que chamaria. Que é a arbitragem... Agora a árbitra que tá chamando por aqui. Que bom, hein? Não vou aplicar meus cartões porque eu não vou cometer nenhum erro, tá? Mas eu vou abrir 3 minutos extras pra gente falar mais disso. Bom, tu acabou de definir o que eu ia falar. Bom senso. O assunto é bom, tu deixou seguir. O maior problema da arbitragem brasileira é a falta de bom senso. A arbitragem brasileira, se a gente for olhar, o time brasileiro vai jogar como se você for um jogo de Sul-Americana e Libertadores. A gente olha e diz, lá a arbitragem é diferente, o jogo segue mais. Um jogador brasileiro vai para a Europa, a gente diz, lá a arbitragem é diferente, o cara vai ter que se acostumar que o jogo segue mais, tem mais contato. Ou seja, a arbitragem brasileira é uma ilha. A arbitragem que marca falta demais, porque a natureza da arbitragem brasileira é de intervir demais no jogo. É intervencionista, o árbitro brasileiro é intervencionista. Aí chegou o VAR, o que aconteceu? O VAR brasileiro é o pior VAR do mundo, porque o VAR brasileiro se mexe demais. A natureza do VAR é para impedir que haja um erro claro. Não é para aparecer toda hora no jogo. E o VAR brasileiro se mete demais. Como ele aparece demais no jogo, tem horas que ele falta, como contra o jogo do Juventude, que não deu pênalti para o Cruzeiro, mas tem horas que ele se mete demais. O gol anulado do Cruzeiro contra o Palmeiras semana passada foi um escândalo. O Juventude contra o Cruzeiro agora também teve um erro. Teve um gol de mão do São Paulo daí, o Atlético Mineiro contra o São Paulo. Teve um gol anulado do Atlético Mineiro, que também foi um escândalo outro dia. Então, assim, se erra demais a arbitragem no Brasil, porque a natureza dela é se meter demais no jogo. Então é muito difícil mudar isso. Entra também nesse ponto, e aí eu queria falar sobre o jogo do Grêmio ontem, que me chamou a atenção, que a gente gosta muito de falar de arbitragem também no Brasil. A impressão que eu tenho é que o dirigente brasileiro e o treinador brasileiro, ele adora ter um erro contra para poder jogar tudo na arbitragem. Então a gente também faz parte de transformar o árbitro em protagonista. Ontem foi desproporcional. Então, foi desproporcional. Esse ponto eu queria falar. O Grêmio perdeu 10 jogos no Brasileirão, né?
O seu Antônio Brum e o Guerra não falaram. O Grêmio, quando perdeu o Grenal, o Guerra armou uma coletiva que era impossível perguntar para ele. Aí ontem tem um erro de arbitragem, aí os dois vão falar de arbitragem. Né? Aí é dó, aí também aparece. Aí vamos no Rio de Janeiro fazer um protesto contra a CBF. Cara, esse é teatro, gente, não vai mudar nada. Então, a arbitragem brasileira como um todo é ruim e quem comanda o futebol brasileiro também não quer mudar. Todo mundo só quer, na hora que é prejudicado, gritar e reclamar. Eu não falei ainda, gostaria de falar. Por favor. Tem um minutinho aí. Eu acho que a discussão sobre erros de arbitragem é uma discussão que deve acontecer, embora no meu entendimento, esse tipo de lance aí, isso aí vai se repetir, mas até o fim do futebol. Porque é um lance que envolve o Corinthians. E eu só quero deixar um alerta aqui para os amigos gremistas. Acha que tem a ver com o Corinthians? Mas mesmo? lógico que tem, eu é que sei. Vocês não sabem nada. Vocês, gremistas, não sabem nada do que é erro de arbitragem contra o Corinthians. Nada. Absolutamente nada. O Inter perdeu 2 campeonatos brasileiros. 2 campeonatos brasileiros por conta de erros de arbitragem contra o Corinthians. E eu não tô aqui tentando granalizar, não, César. Eu tô fazendo um alerta para vocês que isso vai se repetir. E torçam para que se repita na Copa do Brasil agora na fase de oitavas de final. Para vocês não sentirem na pele o que é perder um campeonato brasileiro com anulação de 11 jogos e um pênalti escandaloso em cima do Tinga. Num jogo decisivo de campeonato brasileiro. Vocês não sabem nada do que é ser prejudicado contra o Corinthians. Então, dentro de toda a discussão que tu propõe, César, isso aqui não vai acabar nunca. Vamos falar do vacilo na marcação do Grêmio no segundo gol do Corinthians. Quero saber de quem foi a falha. Vamos analisar juntos por aqui, Munari. O Munari vai explicar. Essa olhada ali, ó. Voltar um pouquinho. Quer ficar aqui perto da TV? Aqui? Não precisa. Vai na TV pra me irritar. Pode ir. Vai na TV! Ele pode ir perto na TV, mas a gente tem uma tecnologia agora que é uma tela tripla ali, que vocês três estão aparecendo do lado da imagem. Ele poderia também ficar sentado. Ah, Mas tá. já É que ontem o CCD levantou, quase derrubou a TV. É, agora que Mas você te olha, levantou, vai lá. o Garro que faz o gol parou aqui, ó. O Garro tá sozinho na entrada da área, né? A gente vai ver no início do lance, quando o jogador do Corinthians, acho que é o Wesley, vai pra cima do Duqueiroz. O PP chega a olhar, ele vai dar uma olhada pro Garro, ó. Ele vê, olha o Garro, mas ó, ele demora, não, um pouquinho antes ele já deu a olhada. Ele não precisava nem ir até o Garro, mas ele podia cortar a linha do passe. Aqui, ó. Ó, ele olhou, ó, parou. Se ele vai, aqui ele faz o movimento, ele corta a linha do passe. Ele olha e demora um tempo. E aí quando ele tenta reagir, ele não tá marcando ninguém, o PP não tá marcando ninguém e o 10 do adversário tá sozinho na entrada da área. Depois tem o belo chute do Garro e tal, mas era pro PP que tinha que vigiar o Garro ali. Desculpa, Munari. Esse lance é irritante. É, não, ele é mesmo. Volta no início do lance. Tá... Só não tá Volta no início do lance, tá? Olha lá, ó. Olhada, ó. Não, mas volta. Ele volta viu, um ele pouquinho. percebeu, ele sabia que o Garro voltar, tava ali. voltar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho antes. Todo o Grêmio atrás da linha da bola. Para aí, por favor. Olha aqui. Não vai querer vir aqui? Vamos fazer uma substituição por aqui, porque o CCD quer se aproximar da tela, quer pegar o microfone, quer dizer por que ele se irrita com esse que lance. depois disso, a gente critica o... Olha isso, cara. Olha isso. Tá? Eu vou vir pra cá. Tá, vai ficar à frente da TV, não vai mostrar. Ele tá um pouquinho desorientado. Goleiro, lateral direito, o volante, que é o Vijaçante, saiu aqui. Esse aqui, analisem, tá? Porque ele tá sempre longe de onde ele tem que estar. Mas tudo bem, ele tá É que numa tem um sobra jogador aqui. aqui, né? Ele Tem um tá numa jogador sobra ali. aqui, tem um cara aqui, tá É. bem. O Duqueiroz no dele, que também é pouco intenso. O zagueiro no dele, a sobra, um zagueiro no dele, o lateral fechando a linha de 5. O centroavante tá aqui, linhas bem curtas. E tu tem esse tipo aqui. Tá? Ele tá bravo, ele tá bravo. PP, que disseram pra ele que ele é Michael. E ele acreditou! Tá? Olha, dá sequência. Olha a velocidade com que ele
O CCD, ele deixou esse estúdio... Perdemos. Talvez ele quebre a nossa porta de vidro, tamanha irritação, e adentrou Não, mas assim, a redação e assim, do Globo Esporte. Pra lembrar, o PP entrou no segundo tempo, então não tem nem aquela coisa, era final do jogo, tava cansado. Não, era ele quem tinha que estar. E assim, a olhada que ele dá pro Garro, ele olhou, ele mapeou o local, viu que o Garro tá livre. Ele não precisa nem ir no Garro, se ele só faz o movimento pra fechar a linha de passe, acabou o lance. E era um momento assim que eu, como torcedor colorado, eu digo, Corinthians não busca mais. O Grêmio vai ganhar esse 42 do segundo tempo, jogo. O Grêmio vai já ganhar era. esse jogo, porque o Grêmio demonstrou algo que eu não tô vendo no Inter, que é uma reação. O Grêmio tá mais organizado, o Grêmio tem organização, o Grêmio ameaça o adversário. O Grêmio jogou bem Eu ontem. tenho dificuldade para ver essa evolução no Inter.